Bom dia, bom dia, bom dia. Começando então ao vivo, Pílulas de Equilíbrio de hoje, transmitindo simultaneamente pelo Facebook. Bom dia, as pessoas que estão no Facebook. Bom dia, as pessoas que estão no Instagram. Nossos dois canais aqui do Chega de Medo e Ansiedade, que tem feito transmissões diárias desde o dia 23, nessa série que chamamos de Pílulas de Equilíbrio. Eu sou Sandra, hoje o Pílulas de Equilíbrio está comigo. Sou uma das especialistas em tratamentos para ansiedade, da dupla Inês e Sandra, e que a gente vai falar hoje sobre perseverança. Lembra a esperança, não lembra? Bom, vamos lá. Bom dia, Josiane. Vocês que já estão a vivo, por favor, né, coloca se tá realmente legal a, a imagem, o som. Bom dia. Temos algumas pessoas que a gente deveria premiar, porque estão com a gente todo dia. Isso é tão bacana ver o nome de vocês aí. Bom dia, Santana Jaú. Quem mais que está aqui ao vivo para eu já cumprimentar, dizer o nosso bom dia. Hoje o tema é muito importante para a gente. Nós, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, a gente vai falar sobre a questão da perseverança, sobre um sentido bastante importante com relação à questão da ansiedade. E aí a gente vai entender por que eu estou dizendo isso. Hoje o tema é perseverança real. Ontem, na Pílula de Equilíbrio, a décima. Escrevi certo aqui? Eu escrevi errado. É 19ª pílula, né, Inês? Eu escrevi pílula 18, mas pílula 18 foi você que passou, não foi? Agora, não, tá certo. Tá certo, tá tudo certo. Bom, vamos lá então. Perseverança real. O que é isso? A gente já falou de algumas pílulas. Falamos de organização, falamos de adaptação, falamos de persistência, falamos de positividade, falamos de responsabilidade, falamos de solidariedade, falamos de gratidão e falamos de empatia. E você ouvindo todas essas pílulas pelas quais a gente já passou, né? Já falamos a parte mais conceitual, mais profunda e falamos da parte mais prática, daquilo que é o nosso manejo do dia a dia. E aí a gente falou de persistência e nós estamos falando hoje de perseverança. Para você, isso é sinônimo? Perseverar é a mesma coisa de que persistir? Por que será que a gente está fazendo as pílulas diferentes, considerando temas diferentes? Porque realmente tem uma diferença. Uma sutil diferença que ontem, inclusive, a Inês apontou tão bem para a gente. Persistência tem a ver com uma ação estratégica sobre aquilo que você quer. Perseverança tem a ver com aquilo que você acredita e que você quer ver acontecer. Por isso que ela disse ontem que perseverança tem a ver com fé. Fé não no sentido que muitas vezes a gente entende que tem toda uma ligação com a espiritualidade, com esse poder, vamos dizer assim, que nós temos de acreditar no invisível, de nos conectarmos com o invisível, disso que nós chamamos de Criador, arquiteto do universo, Deus, Pai, Senhor, enfim, né? E que dependendo da localização, a gente tem uma fé, a gente, dependendo de outra localização, em termos de onde você nasceu, da sua família, você tem outro tipo de fé. Vamos colocar de lado esse conceito de fé e pegar sobre o conceito psicológico, sobre o conceito da mente. E aí sim tem a ver com a ansiedade. Pelo conceito da mente, fé é aquilo que você acredita. É aquilo que de verdade é a sua verdade. Fé tem a ver com verdade. Por isso que a gente diz que fé a gente não discute. As verdades internas de nós não discutimos. E como nós dissemos, a perseverança, ela tem essa mão dada com a nossa verdade.
Então eu te pergunto, de todas essas pílulas, persistência, positividade, organização, responsabilidade, solidariedade, gratidão, empatia, qual delas é a sua verdade? Qual delas você realmente acredita? Qual delas é de fato aquilo que você persevera? E muitas vezes a gente acha que não está perseverando e está. Não só sobre verdades positivas, mas sobre verdades muitas vezes negativas para nós. E verdades são como se fossem dogmas, são inquestionáveis. Quando a gente vai estudar o termo perseverança, no latim, é uma palavra que veio do nosso latim, per significa totalmente. Severança significa de severos, de sério. Então é algo que eu tomo totalmente como algo sério para mim, ou seja, verdade. Então a gente vai perguntar de novo para você: aonde está a sua verdade? Olha para o seu dia. Qual perseverança você tem tido sem saber que tem tido? Nós temos sim perseveranças e às vezes sobre coisas muito negativas. Por exemplo, tem pessoas que perseveram na verdade de que não são boas o suficiente. Tem pessoas que perseveram na verdade de que a ansiedade não tem cura. Tem pessoas que perseveram na verdade de que a respiração ela não vai tirar você da crise de ansiedade. E muitas vezes, na perseverança na sua verdade, tem uma falsa crença, uma inverdade. Só que como é algo que a gente não questiona, como é que a gente modifica isso? Então a gente vê na perseverança duas qualidades principais, que é, dentro daquilo totalmente sério, a questão da firmeza, ou seja, eu realmente banco aquilo e eu processo aquilo no meu dia a dia. E, obviamente, quando eu estou fazendo isso no meu dia a dia, eu vou ter a colheita exatamente naquilo que eu perseverei. Não tem como eu não colher a minha verdade, porque eu coloco a minha verdade todos os dias no meu dia. A minha verdade reflete as minhas ações e as minhas ações são refletidas pela minha verdade. Ou seja, você quer saber qual é a crença da pessoa? Olha o dia a dia. Um professor nosso, de um curso que nós fizemos, muito inteligente, ele dizia assim: como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Ou seja, a verdade, aquilo que a gente acredita, está em todas as ações. Por isso que quando a gente, de verdade, né, percebe o comportamento, a pequena ação da pessoa, a gente já pode ver um todo maior, o micro refletindo o macro. E aí a gente é só se demorar um pouquinho naquela ação, que a gente vai perceber qual que é a verdade daquela pessoa. Aquela pessoa diz que a verdade dela, que ela acredita realmente na positividade. Vamos ver o comportamento? Aí você vê um comportamento de uma pessoa que está reclamando, de uma pessoa que, quando você vai perguntar algo, a primeira palavra que ela diz é não. E aí, de primeiro te ouvir, depois realmente trabalhar aquela ideia. E a pessoa professa a fé de que é positiva. Então, muitas vezes, são essas incongruências que dificultam os nossos resultados. O que eu estou chamando de incongruente? Você está perseverando num tema, só que você acha que você está indo para outro. As direções das suas ações, né, daquilo que você mostra para o mundo e daquilo que você fala para o mundo são diferentes. Por isso que se diz o seguinte, que uma palavra, ela é um exemplo, mas uma ação, ela realmente arrasta. Uma imagem, ela diz de toda a verdade, porque é uma imagem, eu digo, colocada na realidade, né? Não uma imagem na sua imaginação. Porque ela demonstra aquilo que a gente faz, grita mais alto do que a gente fala.
Então, sempre que você precisar saber pelo qual é a minha perseverança, onde que eu estou perseverando, olhe para os seus comportamentos, olhe para as suas ações, veja se está congruente com a sua fé, com aquilo que você acredita. Porque aí a gente já sabe qual é o seu sistema de crenças. E por que que isso tem a ver com ansiedade? Porque a gente sabe que a base, a causa maior de todo o processo ansioso vem daquilo que você acredita. Vem da base do seu funcionamento mental, que são as crenças. Crenças positivas ou fortalecedoras e crenças negativas ou limitantes. É claro que quando a gente sofre de ansiedade e a gente tem medo, a base desse funcionamento é um funcionamento em crenças negativas. Eu não consigo, é uma crença voltada a mim mesmo. Eu posso ter crenças voltadas aos outros, ou seja, ninguém me entende, todo mundo não me leva a sério, ou todo mundo acha que isso não acontece. E crenças relacionadas ao mundo. As coisas não dão certo porque o mundo é muito ruim, né? As pessoas são ruins. Então, tudo isso faz com que aquele processo ansioso fique travado, porque é uma verdade aquilo para a pessoa. Todo o nosso trabalho, o meu e da Inês, tem sido em mostrar para todo mundo que nos acompanha duas coisas principais. Que sintoma não é ansiedade, é só a expressão daquela dor, e a ansiedade enquanto dor verdadeira é uma crença negativa, ou um conjunto de crenças negativas, pelas quais você tem perseverado, sem saber que tem perseverado. E como na qualidade da perseverança você tem firmeza e você também tem esperança, esperança significa o quê? Você esperar por aquele bom resultado. Bom resultado não significa que seja positivo, significa que ele seja exatamente como aquilo que você tem sido firme. Então, quando a gente está falando de tratar a ansiedade na causa, que é a base do nosso tratamento online, que é a base de todas o nosso ensinamento e nossas informações e orientações a respeito da ansiedade, a gente sim está falando para você que você tem um sistema de crenças. Você tem fé aí, não só num poder superior, mas fé naquilo que você pensa de você, naquilo que você pensa do outro, naquilo que você pensa do mundo. Eu estou usando a palavra pensar porque as crenças, elas são mais entendidas pela gente como sendo algo que a gente pensa. Mas de verdade mesmo, quando a gente está falando de crença, e isso é bastante diferente da persistência, a gente está falando de emoção. Crença tem base emocional, não tem base racional. A persistência, que é uma coisa muito parecida com a perseverança, na persistência a gente tem muito racional, a gente tem muito processo cognitivo, é estratégia, é fazer um planejamento, é olhar, é ter um passo a passo. Na perseverança não tem passo a passo, é uma emoção. Por isso que a gente está ligando a fé, aquilo que você acredita. Naquilo que você acredita e naquilo que é verdade, não existe cognitivo, não é racional, não é analítico, é emocional. Por isso que a gente não questiona. Não tem como você provar por A mais B. Tem só como você mudar a base emocional. Você mudou a base emocional, você mudou o sistema de crenças. E da onde partem as crenças? Como é que as crenças se originam dentro da gente? É uma pergunta que cabe agora. Sabe como? Com alto impacto emocional. Positivo geram crenças positivas. Negativo geram crenças negativas. Então, quando eu estou, por exemplo, na gratidão, que é um alto impacto emocional positivo, o que que acontece? A gente está gerando dentro de nós uma crença fortalecedora, uma crença positiva. Por exemplo, de que eu posso, de que eu consigo, de que eu mereço, de que dá certo sim, de que é possível. Ou seja, agora, se eu estou dentro de uma emoção negativa, de muita dor, de muito sofrimento, eu vou criando crenças negativas de que eu não consigo, de que tudo é muito duro, que é muito perigoso,
que viveram uma coisa muito arriscada, muito difícil. E assim a gente está o tempo todo perseverando sobre situações que a gente acha que não estão no nosso controle e que realmente a gente continua acreditando que estão no nosso controle. Essas crenças são formadas durante todo o nosso processo de vida, mas principalmente lá atrás. E aí a gente vê o reflexo disso hoje. Então, se a vida para você, se tudo isso que você está vivendo agora, que é pandemia, que é coronavírus, que é Covid-19, que é essa situação toda, que você pode chamar de crise, é também uma crença. Você vai olhar a crise como crise ou como oportunidade? Para que lado que você vai ver? É a mesma pergunta que a gente faz quando a gente está falando de positividade. O negativo e o positivo é um par de oposto. Aonde você vai perseverar? Aonde você perseverar, você vai ter o resultado. Por quê? Porque dentro da perseverança tem justamente isso, a esperança. O esperar por aquele resultado. E automaticamente o que a gente sabe é, quando você vai semeando e regando aquela pequena sementinha, você vai colher aquele fruto. É só uma questão de tempo. Então, hoje, a dica que a gente dá nessa perseverança real é para você olhar para todas essas pílulas que nós demos para você e perceber verdadeiramente qual é a sua perseverança real, o que você tem feito da sua vida, o quanto de verdade você tem ficado na fé do sofrimento ou na fé daquilo que é bom para você. O quanto você acredita em você, o quanto você acredita no outro. Eu posso dizer para vocês que dentro da minha vida eu realmente tenho perseverado em 3 principais coisas dentro dessas pílulas: na gratidão, na positividade e na questão da responsabilidade. Você precisa ter essas mesmas verdades? Não, de forma nenhuma. Mas hoje é como se a gente estivesse fazendo o checkmate, o questionamento. Pelo qual valor, pela qual crença, qual é a verdade que tem demonstrado aonde você tem perseverado? Olha para isso realmente, analisa a sua vida, porque senão fica muito difícil. Quando a nossa verdade não fecha com aquele valor, por exemplo, uma positividade, ser positivo fica muito difícil. E aí o que a gente faz então? Se eu estou percebendo que eu estou perseverando sobre algo que eu não quero, que tem me trazido sofrimento, você tem que realmente trabalhar isso a partir da emoção. E aí a gente está aqui para te ajudar. Então, primeiro lugar, autoconhecimento. Saiba onde você tem perseverado realmente na sua vida. Porque o resultado vai vir de onde você tem perseverado. Então, se hoje existe dor, desarmonia, sofrimento ou qualquer outra coisa, é porque, infelizmente, você tem perseverado sobre coisas que você não sabia que estava fazendo isso. Muito bem, minha gente. Hoje o processo é reflexivo, tá? Toma isso para você, os seus 5 minutos aí, para você refletir sobre isso. Fecha seus olhos, sente o seu coração e se pergunte: aonde eu tenho perseverado realmente na minha vida? Quais são as verdades que eu tenho? Escreve elas no papel. O que é a verdade sobre você? O que é a verdade sobre o outro? O que é a verdade sobre o mundo? O que é a verdade para você deste momento que nós estamos vivendo? Porque você vai seguir a sua verdade. Então é importantíssimo que você saiba qual ela é. Gente, foca no que funciona. E até a próxima pílula, que vai ser com a Inês amanhã. Fazendo um parênteses, agora, daqui a pouquinho, porque são 7:50,
a gente vai ter uma super entrevista que a Inês vai fazer com a Mariana Martins, falando sobre a questão da conexão com a casa e a nossa saúde, como essas coisas se processam dentro da gente e como a gente pode criar uma conexão maior, promovendo inclusive maior saúde. Isso é um tema que eu tenho muita curiosidade e ela é uma especialista sobre isso, porque além de arquiteta, ela trabalha com uma técnica, vamos dizer assim, eu nem sei se é esse realmente o termo que a gente usaria, que se chama Feng Shui, que trabalha nesse nível mais, nesse campo mais sutil e que realmente nos afeta profundamente. Vai ser agora pelo nosso Instagram. A gente vai estar conversando com ela, a Inês que vai fazer a entrevista, então eu convido todos vocês. Poxa, não vai dar? Não tem problema, vai ficar gravado. Então você vai poder assistir depois, tanto no nosso IGTV, como também no nosso YouTube. Mas se você puder estar ao vivo, você pode fazer a sua pergunta para ela. E aí é uma oportunidade incrível. Muito bem, gente. Perseverem. Perseverem, mas atentamente. Saibam realmente qual é a realidade da sua perseverança. E foca no que funciona. Vou desligar agora primeiro do Facebook, tá? Então, o pessoal do Instagram vai ficar aí. Ótimo. Adorações.